Obrigado, irmão. Vamos no livro de Hebreus, continuando aqui a exposição deste livro. Estamos no capítulo 10 de Hebreus. E hoje eu vou expor aqui aos irmãos os versos 26 a 31. Tá? Versos 26 a 31. Primeira leitura sempre faço aqui na versão King James fiel. E diz o seguinte a palavra de Deus. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia, sob 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós, que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Oremos. Deus eterno, te louvamos pela sua palavra e pela rica oportunidade que nós temos de hoje meditar nelas. Talvez muitos aqui, Deus, ainda não abriram suas Bíblias hoje, e o Senhor dá essa oportunidade ímpar para estarmos aqui, Deus, ouvindo, aprendendo e tendo ela aplicada em nossos corações, claro que na dependência soberana do Espírito Santo, da verdade. Eu peço ao Senhor, Deus, que venha aperfeiçoar a sua igreja, o seu povo, santificando-os pela tua palavra e gerando fé naqueles que são impenitentes, chamando-os ao arrependimento e os colocando, Deus, aos pés da cruz. A sua mensagem está sendo pregada mais uma vez. E sabemos que nela contém palavras de vida eterna. E aqui, Deus, podemos conhecer o Deus verdadeiro e conhecer o seu único Filho enviado neste mundo para morrer pelos nossos pecados. Que o Senhor nos dê esse entendimento, que o Senhor gere arrependimento a todos nós, Deus, pois precisamos cada vez mais ser semelhantes a Cristo. E a sua palavra é eficaz para isso. Me ajude na exposição, perdoe os meus pecados, que eu, Deus, consiga ter clareza, que o Espírito Santo me ajude na exposição aqui da tua palavra. É isso que eu peço a todos nós, Deus, que o Espírito Santo governe, guie todos aqui agora, neste momento. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amados, apenas lendo os 3 últimos versos, aos quais foram pregados aqui na última vez, o autor vai dizer: fiquemos, pois, firmes na nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. O verso 22 você deve lembrar que ele falou sobre a purificação com água, ele está falando de batismo, né? E logo em seguida ele fala da profissão de fé, para nos mantermos firmes nessa profissão de fé. Depois, os versos 24 e 25, falamos do amor que nós temos que ter para com os nossos irmãos. E consideremos, devemos considerar, estar atentos à vida dos nossos irmãos, nos preocupando com eles. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tanto que eu falei das visitações, se os irmãos estiverem lembrados. E no verso 25, principalmente, aí ele estabeleceu um contraste daqueles que amam e se preocupam com a vida dos seus irmãos. No verso 25 ele falou sobre aqueles que abandonam as assembleias, que viram as costas para os irmãos. Veja o que ele disse no 25. Não abandonando a nossa assembleia, como é o costume de alguns. Antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. No verso 25 ele introduziu também um tema de juízo. O grande dia é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
aonde julgará povos e nações. Mas veja, amados, ele falou sobre aqueles que abandonam as assembleias. Somado ao tema juízo, ele vai discorrer agora do 26 ao 31. Por que ele faz isso? Porque nós sabemos que essa igreja, uma igreja de judeus, carta aos hebreus, então entende-se que é o povo judeu, muitos ali estavam abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Por isso que ele trabalha muito a teologia pactual, para afirmar realmente a importância do pacto da graça e do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, tendo isso em vista, que muitos estavam apostatando da fé, ele vai falar mais uma vez, porque ele já falou no capítulo 6 sobre esse tema, e ele falará de novo. Então, amados, sempre que existem repetições em assuntos ou temas, você pode enxergar que no pano de fundo do contexto dessa igreja, algo grave está acontecendo. Então ele precisa corrigir. E ele vai corrigir como? Através de exortações. Amados, abandonar a congregação leva a sérias consequências. E esta atitude de abandonar a igreja de Cristo, ela tem uma mensagem, sem você precisar pronunciar palavras. Nós precisamos entender, irmãos, que eu não preciso dizer algo para o irmão para que você constate que eu te amo ou que eu te odeio. Eu simplesmente, pelo meu agir, eu já demonstro isso ou não. Só que poucos são os sábios que conseguem analisar isso e ter uma concepção disso. Muitos gostam de criar um engano, vivem num mundo onde não tem percepção de como que as pessoas, inclusive existem, ciências humanas, onde a linguagem corporal, já ouviram falar? Linguagem corporal? A forma que a pessoa te olha, a forma como a pessoa te trata, conversa com você, o tom que ela usa, tudo isso são pequenas expressões do que ela está sentindo. Então, amados, abandonar a adoração com a igreja, a congregação, tem uma mensagem nisso. O autor adverte, então, os crentes de que o resultado do pecado deliberado é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui vemos o que está contido na mensagem da salvação. Pois assim como os benefícios de abraçar Cristo são muitos, existem também as consequências de rejeitá-lo. Então, olha que interessante, irmãos. Ele sai de uma confissão de fé, para ele nos dizendo, nos alertando, fiquemos firmes em nossa profissão de fé. Não foi isso que ele disse no verso 23? E agora, amados, ele passa para um outro extremo. Não daqueles que professam e estão firmes, amam seus irmãos, mas agora ele passa para aqueles que estão rejeitando. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem onde nós falamos sobre essas duas coisas. Se a nossa mensagem evangelística ela não aborda as consequências do pecado e da solução dos mesmos, não pregamos o Evangelho. Porém, muitas pessoas se atêm apenas à parte de benefícios, a parte onde o Evangelho ele é benquisto. E poucos falam sobre as consequências de rejeitá-lo. Eu não sei como que você prega o Evangelho, mas quando você falou da mensagem da salvação, nas suas palavras continha as consequências de que, naquele dia, providencialmente você foi enviado lá para falar desta mensagem, e caso aquela pessoa rejeite, ela está numa condição ainda pior do que ela estava antes da sua visita, antes das suas palavras, assim como você aqui hoje. Em mais um culto, e mais uma vez tendo contato com as Escrituras e com a própria palavra de Deus. Pensar que isso pode cada vez mais te aperfeiçoar, que seria o lado bom, mas também pode trazer mais brasa sobre a sua cabeça. Essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho ela nunca volta vazia, irmãos. A mensagem bíblica, ela nunca está desacompanhada de uma ação no ser humano. Ela é viva e ela é eficaz. Tanto para salvar, quanto para condenar. E é isso que o autor vai falar hoje.
Os sermões de hoje em dia estão como, irmãos? Como são as pregações hoje em dia? Pregar sermões sobre o fogo do inferno parece ser algo que acontecia somente no passado e no Antigo Testamento. Mas não hoje. Um dos pastores aí da Hipergraça atual, quando apresentado o texto que a professora de gramática passou para a gente, Atos capítulo 5, né? 5, do 1 ao 15, aí nós fizemos análise gramatical nesse texto, lá está claramente, Deus matou Ananias e Safira. E esse pregador da hipergraça, os irmãos sabem o que é hipergraça? É essa graça tão abundante que Deus não leva em conta os seus atos pecaminosos. Tem dificuldade em pregar sobre o castigo de Deus, e ele falará isso no capítulo 12, tá? O castigo de Deus, sobre crentes. E ele disse sobre esse texto, esse vulgo pastor, que ele tem muita dificuldade com esse texto. Que ele tem muita dificuldade em olhar para esse texto no Novo Testamento e enxergar que é Deus agindo ali. Claramente está dizendo que nega as Escrituras. E ainda a igreja está cheia, né? Cheia. Amados, esse tipo de pregação é considerado uma esquisitice para os dias atuais. Por exemplo, se você ler o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, você vai pensar, quem prega isso hoje? Quem fala sobre o inferno? Quem fala sobre o castigo eterno? Estar numa igreja, amados, não necessariamente deve-se só falar da graça. Nós devemos falar o evangelho por completo. Amados, não deveria ser ouvida em um púlpito do século XX essa mensagem, por exemplo, de Jonathan Edwards? Por que se perdeu? Os sermões devem proclamar o evangelho da salvação, o chamado ao arrependimento, a certeza do perdão e a mensagem de reconciliação entre Deus e o homem. Só que para falar de arrependimento, você tem que tocar no assunto de dívida. Para falar sobre um preço que foi pago, você precisa explicar que preço que foi esse. O que foi pago? Pago o quê? Qual era a dívida? Quem está nessa dívida? E após concluir a sua mensagem de reconciliação com Deus, de perdão de pecados, falar hoje eu anunciei a mensagem a você. Que você faça bom uso disso, porque se não fizer, não pense que isso aqui foi apenas mais um dia e mais um crente que passou pelo seu caminho e falou da mensagem. Nós esquecemos disso, irmãos. De que estar numa igreja, ou cruzar com um crente que tem o Espírito Santo, isso pode servir para a nossa condenação. O Evangelho contém a ira de Deus. Você consegue enxergar isso? Que no Evangelho está a ira de Deus? Não só a ira, mas todos os seus atributos. Eu falei isso domingo. Que ao olharmos para a cruz, ali podemos ver nitidamente os atributos de Deus. Mas a ira é um deles. E está na cruz? Sim, Cristo recebeu o quê sobre ele? A ira. As Escrituras mencionam reiteradas vezes a condenação. Eu pergunto aos irmãos, Jesus falou de inferno? Quantas vezes ele falou de inferno? E ele é o próprio Evangelho. E por que os crentes de hoje não falam da ira? Não falam do fogo consumidor? No entanto, nenhum pregador deve falhar em advertir o povo sobre consequências horríveis de apostatar do Deus vivo. O tema recorrente da Epístola aos Hebreus é de advertência ao povo de Deus. Quero refrescar a sua memória um pouco, no capítulo 3, verso 12. Se você estiver lembrado, olha lá. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo. Olha lá, que se aparte do Deus vivo. Abandone. Ainda assim, no capítulo 4, olha lá, verso 1, portanto temam, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua nenhum de vós. Você consegue perceber as exortações da preocupação
quanto a um juízo, a um dia. O autor de Hebreus não deixa de exortar a igreja. Ele não leva, só tem salvo lá, não vou falar sobre isso, porque não. Não! Ele continua falando. Temamos. Retenhamos a nossa profissão de fé. Fiquem firmes. Amem seus irmãos. Incentivem eles a isso. No mesmo capítulo, verso 11. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Ele está falando isso à igreja, irmãos. Ele está falando isso à igreja, aos que estão lá ainda. E hoje, amados, nós falaremos um pouco mais sobre esses que apostatam. Nós veremos algumas características dessas pessoas. E hoje, com a graça de Deus, você, claro, na dependência do Espírito Santo, porque eu posso falar aqui, você não entender nada. Mas com o Espírito Santo ele pode trazer clareza sobre o que realmente significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está aqui nesse texto. Esse texto traz luz sobre esse tema. Tá? Então, para que haja compreensão, e hoje uma mensagem exortativa à igreja, que possamos estar atentos ao que as Escrituras estão nos dizendo. Utilizando agora João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, vamos entrar no texto, verso 26. Diz o seguinte: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A primeira parte que eu destaquei aqui é as palavras voluntariamente e continuar no pecado. Porque no grego isso só vai se tratar de duas palavras. Mas aqui nós temos, né, um conjunto, quase que uma frase, né? Mas duas palavras, elas resumem o voluntariamente, que é uma, e continuarmos no pecado. Tá? Amados, primeiramente a palavra voluntariamente aqui no grego significa intencionalmente, pecar intencionalmente é tacitamente contrário aos pecados de forma imprudente, tá? E de ignorância ou de fraqueza, porque existem pecados, irmãos, e pecados. E nós vamos entrar nesse tema também. Existem pecados que nós cometemos por ignorância, por falta de clareza bíblica. E isso é a grande maioria dos crentes. Tá? Por falta de conhecer as Escrituras, eles pecam em coisas que ainda não são claras para eles. Mas, amados, não é esse tipo de pecado que está sendo falado aqui. Nós estamos falando de pecados intencionais. Pecados que têm clareza. Pecados onde já existe entendimento. Amados, esta palavra voluntariamente no grego é um advérbio. E um advérbio é a classe de palavras que acompanha verbos, então está acompanhando o verbo. Aí você pensa, onde está o verbo? Continuar no pecado é um verbo. Tá? Esse conjunto de palavras. E ela traz característica. Intensifica o seu sentido, o seu significado. Então, o autor aqui, para não falar sobre um pecado, apenas pecado genérico, ele está falando sobre uma classe específica de pecado. Ele está falando de pessoas que pecam deliberadamente. Pessoas que pecam intencionalmente. Esse é o primeiro ponto que você tem que destacar no texto. Há outro conjunto de palavras que vem do grego hamartano, com H, hamartano, que significa não ter parte em, errar, desviar-se do caminho da retidão, da honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei. Essa palavra, amados, continuando no pecado, é um verbo particípio genitivo presente. O que significa isso? O que é um verbo particípio? Amados, e genitivo. É uma construção genitiva absoluta com o presente do particípio ativo. O que isso indica? Indica uma condição. Verbos no particípio genitivo presente
exprime uma condição. Você olha para a pessoa e fala, qual é a condição daquela pessoa? Você olha para os Cracolanders lá, Cracolanders, você já viu os Cracolanders? Né, que moram na Cracolândia. Então você olha para eles, qual é a condição daquelas pessoas? Aqui o autor, ele quer trazer a nossa atenção para a condição dessas pessoas. Ele está falando sobre um grupo de pessoas específico. Quais são elas? O verso 25 esclarece. Os que abandonam a congregação. Os que não amam os seus irmãos. Os que são individualistas. Os que são egoístas. E além do mais, andam pecando no caminho do erro voluntariamente. Desejando isso. É sobre esse grupo de pessoas que ele vai falar. É esse grupo de pessoas que nós devemos identificar. Aí você tem que fazer a sua aplicação no seu lugar. Será que não sou eu? Será que não sou eu? É você aqui? Está falando para você? Você deve fazer a sua aplicação. Mas vai com calma. Deixa acabar a exposição para depois chegar em conclusões. Tá? Não tome decisões aí, conclusões precipitadas. O que estamos falando aqui, amados, é justamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês vão entender isso. A palavra deliberadamente aparece em primeiro lugar, ou voluntariamente, como na minha versão aqui. E ela aparece no original em primeiro lugar, tá? E como a palavra de abertura da sentença recebe, então, toda a ênfase. A ênfase dessa primeira oração aqui, da primeira parte, é voluntariamente. O autor de Hebreus escreve preocupado com a pessoa que peca intencionalmente e que continua a fazer isso em aberta rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Para alcançar seus leitores de forma pastoral, ele inclui a si mesmo na advertência. Por que ele fala? Porque se voluntariamente continuarmos... Você percebe como que ele aborda a igreja aqui? Ele se inclui naquilo. Justamente para quê? Para que todos venham a examinar a si mesmo. Para que todos venham a ter uma reflexão sobre a sua vida. E ele inclui a si mesmo na advertência. Para não pecar deliberadamente. Aí você já deve estar pensando, puxa vida. Tem tanto pecado que eu sei que é errado e eu continuo cometendo. Aí você deveria abrir os olhos. Você deveria começar a pensar. Porque a primeira parte já diz sobre exatamente isso. Mas vamos continuar. Ele não está falando sobre um crente que cai em pecado, não intencional, e encontra perdão na graça e na misericórdia de Deus. Não é esse grupo de pessoas. Antes, ele aponta para o mesmo pecado que Jesus chama de pecado contra o Espírito Santo. E que João descreve como o pecado que conduz à morte. Embora empregue termos diferentes aqui, o autor de Hebreus, o escritor basicamente repete o mesmo pensamento que ele expressou no capítulo 6, verso 4 a 6. Vamos lembrar? Olha como era uma preocupação desse pastor. Capítulo 6, verso 4 a 6. Olha o que ele disse, veja se não é semelhante. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. É o mesmo grupo de pessoas. É o mesmo grupo de pessoas que ele está abordando aqui, irmãos. Mateus 12, verso 31, você já leu com certeza esse texto? Onde chamam Jesus, né, de, digamos assim, funcionário de Beelzebul. Né? Ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul. Estão lembrados desse texto? É justamente neste contexto. Jesus ali executando milagres, expulsando demônios, curando enfermos, anunciando o reino de Deus. E o que os fariseus faziam? Ele faz isso em nome do diabo. O que eles estão fazendo ali? Tudo
isso que nós vimos no capítulo 6. Jesus, de certa forma, ele era a presença do Espírito Santo ali, em essência. Ele tem a mesma essência que o Espírito Santo. Então, se o Espírito nos guia na palavra, Jesus faz o quê com seus discípulos? Ele anunciou o quê para as pessoas? A verdade. Tanto que ele diz que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Anunciar aquilo que ele decretou. E é justamente isso que ele faz. Então, quando você vê ele expulsar demônios, qual que é a mensagem que ele está passando ali? Que ele tem autoridade sobre os seres espirituais. Autoridade e poder. Quando ele cura enfermidades ou multiplica pães e peixes, o que ele está querendo dizer ali? Qual é a mensagem? Que ele tem autoridade e poder sobre tudo que é material. Quando ele anda sobre as águas, quando ele controla, né, o tempo, a tempestade, ele está passando uma mensagem, que ele realmente é o Filho de Deus. Aí vem os fariseus, os incrédulos, e fala, isso aí não é de Deus. Isso aí é do diabo. Tá? E ele responde essas pessoas. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Não será perdoada. Ou seja, quanto mais clareza e participação com aquilo que é gerado do Espírito, aquilo que é anunciado diretamente de Cristo e é rejeitado pelos homens, é o quê? A blasfêmia. A blasfêmia, ela é a rejeição. A rejeição aberta e deliberada. Não precisava de provas. Tanto que os evangelhos registram. Crucificaram Jesus pelo quê? Qual foi o sentimento? Inveja. Sabiam que ele era realmente o Filho de Deus? Eles sabiam. Tinham provas. Indubitáveis. Só que eles fizeram o quê? Rejeitaram. Rejeitaram deliberadamente. 1 João capítulo 5, versos 16 e 17, João fala sobre esse grupo de pessoas também. Olha o que ele diz. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore. Ore. E Deus dará vida ao que pecou. Refiram-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Que tipo de morte que ele está falando aqui? Espiritual. Ele está falando de pessoas, irmãos, que rejeitam o Evangelho tendo clareza no anúncio. Ele não está falando dos desinformados. Talvez ali nos Cracolanders, ali tem várias pessoas que não entendem e estão ali no engano e precisam ouvir do Evangelho. Mas, amados, eu quero que você entenda que existe um grupo de pessoas em pecados, biblicamente falando, que, como ele disse, são palavras difíceis. É que nós não gostamos de trabalhar com a palavra impossível, né? Quando nós pensamos em Deus, e um Deus onipotente, onipresente, com todos os seus atributos, quando nós vemos a palavra impossível, parece que não casa, né? Mas, amados, dentro do que ele próprio nos informa, existem casos que ele diz que é impossível. E é impossível por quê? Justamente por não estar dentro da sua vontade. Então existem pessoas dentro de características bíblicas que não receberão o arrependimento. E é isso que eu quero que você note no texto. Tá? Por isso que o verso 4, capítulo 6, olha, porque é impossível, sua versão está assim? É impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados. Não sou eu que estou falando que é impossível. É a própria palavra, irmãos. É a própria palavra de Deus. E se é impossível, está no original impossível? Está no original impossível. É impossível. Então o que eu e você precisamos entender? E é um texto difícil, irmãos. O Hebreus 6, eu falei isso quando eu preguei. É um difícil porque parece que não está no nosso alcance, parece que a gente não pode, e a gente entra em conflito com esse texto. Mas
com a sinceridade e transparência que nós devemos ter com as Escrituras existe um grupo de pessoas, sim, que é impossível de serem reconduzidas. Existe. E eu e você, não querendo decifrar quem é, mas sabendo que existe dentro de algumas características que são dadas no texto. E que João fala para nem orar. Ficou claro ali no texto? Pode deixar o texto aí, filho. Não tira o texto, não. Tá? Deixa sempre o texto aí. Amados, existe. Existe pecado imperdoável? Existe. Então nós precisamos, à luz das Escrituras, entender o que é isso. Ele continua no texto. Vamos identificando passo a passo quais são as características. Então a primeira característica, pecados deliberados, contínuos. Correto? Um caminho de erro contínuo. Um caminho de engano contínuo. Aí você pergunta, você sabe que você está errado? A pessoa, eu sei. Você sabe que esse caminho é o caminho do inferno? A pessoa, sei. Sabe que se você morrer hoje, você vai para o inferno, né? Sei. Você conhece pessoa assim? É esse grupo de pessoa. Que já anunciou o evangelho verdadeiro para ele. Falou sobre a condenação. Falou sobre Cristo e ela não quer. Não quer. É esse grupo de pessoa. Eu converso com o Maurício e nós temos um conhecido em comum. E eu pensei nele. Infelizmente. Você pergunta, você sabe que você vai para o inferno? Eu sei. Mas Cristo morreu por você. Por que você não tenta? Vamos orar, eu vou te ajudar em oração. Não, tudo que você está falando eu já sei. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Não é assim, irmão? E você vai para o inferno? O que ele fala? Vou. Eu vou. Você vai pregar o quê para uma pessoa dessa? Você vai pregar o quê? É aterrorizante esse texto, irmãos. Esse, o de Hebreus 6, é aterrorizante. Esse de João é aterrorizante. Ele fala, nem ore. Ele concorda comigo que ele tem um grupo de pessoas em mente quando ele fala isso? Nem ore por esses. Primeira característica, pecados deliberados, com consciência, contínuos. Segundo, depois de termos recebido, presta atenção, quem é o grupo de pessoas? Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Amados, pleno conhecimento vem da palavra grega epignosis, que significa conhecimento preciso e correto. Conhecimento preciso e correto. Você que orou por uma igreja bíblica que pregava expositivamente, não desviava dos textos. Amados, eu disse isso muito tempo, não está bom. Olha, vocês oraram tanto por uma igreja bíblica, mas vocês sabiam que essa igreja bíblica aqui pode ter vindo para a condenação de muitos aqui? Existem pessoas hoje que não estão mais na igreja, mas que estavam lá no Tabuão, que ouviram a mensagem verdadeira. Sabe o que elas fizeram com isso? Elas falam desse jeito. Eu não sou um eleito mesmo. Eu não sou um eleito mesmo. Então, põe na conta de Deus. O que ela está falando? Ela só não usou a palavra inferno. Ela falou, eu sei que eu estou indo para o inferno. E você está feliz com essa condição? Não, é isso. Deus não quer me dar a fé mesmo. Então, deliberadamente, elas querem isso. Querem permanecer nesse estado. Essa palavra, conhecimento, pleno reconhecimento, é um substantivo acusativo, irmãos. O que é um substantivo acusativo? É um substantivo composto e é precedido pelo artigo definido e tem uma conotação perfectiva. O que é uma conotação perfectiva? Traz a ideia de perfeição. O substantivo composto é mais preciso que o substantivo, amados. Conhecimento.
aqui ele tem um significado de reconhecimento, ou seja, de clareza no ensino. Clareza. Ele está falando então de pessoas que estão em pecados contínuos, pecados deliberados, com consciência de que é errado, e essas pessoas receberam um ensino conciso, claro, perfeito. Tá? Amados, é possível ouvir uma mensagem do Evangelho concisa, clara, à beira da perfeição, a ponto de você falar, isso é claro para mim. Tem como? Tem? Tem. Tem. Esse amigo em comum, meu e do Maurício, lê livros, leu muitos livros. Entende o calvinismo, entende a eleição, predestinação, entende as doutrinas. Mas quer Cristo? Não. Não. Amados, aqueles que apostatam de Deus e receberam o conhecimento da verdade, nunca podem dizer que pecaram por ignorância, entenderam isso? A expressão conhecimento da verdade se refere à revelação de Deus em geral e ao Evangelho em particular. Aqueles que em alguma ocasião receberam esta verdade, mas agora se voltam contra Deus e a sua revelação. Eles se voltam contra Deus e contra a sua palavra. Essas pessoas não têm desculpas. É o mesmo caso de Hebreus 6. Correto? Participaram do Espírito Santo, provaram do dom celestial, a boa palavra de Deus. Olha como ele coloca a boa palavra de Deus. Ele está querendo dizer o quê? Foi claro o ensino. E provavelmente foi ele mesmo que anunciou. Foi esse pastor aqui mesmo que anunciou, o autor de Hebreus. João 17,3, perceba que a salvação está para o conhecimento da verdade. A fé na verdade. Jesus Cristo, preguei domingo, olha o que ele disse. Esta é a vida eterna. O quê? Que te conheçam. Isso aqui é uma concepção, irmãos. Isso aqui é um entendimento. Conhecer é a luz do Evangelho, a luz das Escrituras, eu entender, eu conhecer. Porque a fé é no quê? Na palavra. É no que está anunciado ali. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Aí a pessoa recebe isso. É anunciado isso, esse conhecimento de quem é o Deus verdadeiro. Sabe qual foi o primeiro grupo de mensagens que eu mandei lá quando eu comecei a trabalhar no Tabuão? Os atributos de Deus. Eu preguei todos. Que eu, na minha limitação, e a W. Pink também, porque eu peguei muito material dele para pregar, eu preguei logo os atributos de Deus. E comecei lá, não aqui, a pregar, sabe o quê? O Evangelho de João. Apresenta Cristo? É o objetivo do Evangelho de João. Eu apresentei a vida eterna para eles. Alguns estão aqui. Outros não. E não querem saber de Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 a 6. Salvação no conhecimento da verdade. Veja só. Falando, né, a esse jovem pastor sobre Deus, para que ele ore. Eu li esse texto aqui no culto de oração, né, na reunião de oração. E ele fala para orarmos pelos governantes. E ele fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao, olha lá, conhecimento da verdade. E a verdade é o quê? Aonde apresenta Deus e os seus atributos e a seu Filho. Ou seja, a mensagem da salvação, irmãos. Esta é a vida eterna. Amados, é sobre os apóstatas que nós estamos falando aqui. Está simplesmente expondo pelo nome aqueles que renunciam deliberadamente à comunhão da igreja. Não há muita diferença entre apostasia individual
e a uma disserção universal e deliberada desse tipo, pela qual abandonam a graça de Cristo. Abandonam a graça de Cristo, irmãos. Visto que tal coisa não pode suceder senão alguém que já foi iluminado. Como se estivesse dizendo, se alguém consciente e voluntariamente despreza a graça que uma vez recebeu. Sabe o que eu mais temo para a minha vida? Quando eu vejo casos, eu falo isso diversas vezes, de Ed René, Caio Fábio. Caio Fábio, irmãos, era um dos principais pastores bíblicos desse país. Vocês têm noção disso? Sabe o que ele prega hoje? Que os homossexuais, na prática, estarão no céu. Olhar para textos como esses é falar de pessoas que nem eu e você, que conhecem a verdade e se enveredam para o mal, virando as costas para Cristo. Se isso acontecer comigo ou com você, eu te pergunto, que tipo de mensagem que eu vou pregar para você? Que pregação que convence Caio Fábio? Ou para aqueles que voltam para o catolicismo romano, como alguns presbiterianos estão fazendo? Vou pregar o que para esses homens? Ele simplesmente vai falar, eu já sei. Já sei isso que você está falando. Mas eu não quero. Simplesmente assim. Simplesmente assim. E para encerrar esse primeiro verso, olha o que o autor diz. Já não resta mais. Olha o impossível aí. Olha o impossível. Circula aí na sua Bíblia. Já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Que tipo de sacrifício vai servir para essas pessoas? É duro, né, irmãos? Um texto muito forte esse. Mas é real. Acho que talvez você esteja pensando, acho que era melhor nem estar aqui ouvindo isso hoje. Mas está aqui na Bíblia. E é um assunto que é recorrente hoje em dia. Quantos apostatam? Quantos no nosso meio já receberam a verdade e voltaram para igrejas hereges? Um dia que você chegar para mim, pastor, estou indo embora da igreja. Qual que é a pergunta que eu sempre falo para vocês aqui? Qual é a única pergunta que eu faço? Você vai para uma igreja bíblica? Não. Eu vou te repreender. Eu vou falar, essa igreja é herege, que o pastor é um herege. Mas aí você vai virar e falar para mim, se isso acontecer, mas eu quero ir para lá. Esteja certo que eu não oro mais por você. E eu não prego mais nada para você. Esteve aqui, provou do dom, provou da boa palavra e voltou para a igreja herege, você quer que eu fale o quê para você, irmão? Passou anos aqui conosco. Aí você volta para uma igreja herege. Vou falar o quê para você? Você fala, pastor, não, mas tem que ter misericórdia. Vou ler claramente e pausadamente mais uma vez para você. Já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Se isso não está bom, você pega João, fala que não é nem para orar, ou você pega aqui em Hebreus 6 e fala, é impossível. Irmãos, a palavra é uma, verdadeira, e que existe esse grupo, existe, de apóstatas. Existe. Verso 27. Se não resta sacrifício pelos pecados, ou seja, nada pode salvá-los, essas pessoas que sabem que o sacrifício de Cristo é o único sacrifício que remove o pecado, aí o cara vai lá para a Igreja Católica Romana. Atos de penitência. Para expurgar pecado. Se eles deliberadamente rejeitam a Cristo, a sua obra expiatória, não é por ignorância, tá, irmãos? Eles conhecem.
Eles rejeitam a salvação. Para eles, diz o escritor, não resta sacrifícios. E se não resta sacrifício, resta o que para esses? Verso 27. Mas uma expectação terrível de juízo. Estamos só no segundo verso, tá? De hoje. Mas uma expectação terrível de juízo. E um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se não resta mais esperança, sacrifício para esses. E não resta mesmo, porque está escrito. O que resta? Uma expectação terrível. São duas palavras aqui, irmãos. Expectação é um substantivo, nominativo. Esse substantivo tem a sua origem, amados, no verbo esperar, ou seja, aguardo, expectação, tá? Mas aparece somente aqui, em todo o Novo Testamento, essa palavra expectação. O substantivo controla dois objetos, no caso genitivo, julgamento e fogo consumidor. É isso que controla essa expectação, porque aguardar o quê? Julgamento e fogo consumidor. Então é isso que está controlando essa palavrinha expectação. E como que ela é? Terrível. Ela vem com adjetivo. Então é um substantivo acompanhado de um adjetivo. É um aguardo terrível. Do grego phóberos. Que significa, amados, formidável medo. Formidável medo. Medo inspirador. Já sentiu medo? Pensa num dia que você ficou com medo. Esse tipo de medo aqui é um medo mais profundo. É um medo formidável, ou seja, é a excelência do medo. Esse aguardo. Amados, e ele vem acompanhado, esse terrível, no original, no grego, tem um pronome junto, que é o alguém, né, acompanhado. Este pronome é um pronome indefinido. E geralmente traduzido como alguma coisa, alguém, alguma coisa. Porque está expectando o quê? Aguardando o quê? Alguém. Quem é esse alguém? Esse grupo que ele falou no verso 26. E deve ser tomado, então, amados, como um adjetivo. Ele fortalece. Ele traz o significado que uma expectativa profundamente terrível. A ênfase recai sobre esse adjetivo terrível, irmãos. A palavra ocorre, o terrível, 3 vezes no Novo Testamento. E todas nesta epístola. Capítulo 10, 27 e 31, capítulo 12, 21. Esse adjetivo é traduzido como terrível, horrível, apavorante. E todos os 3 exemplos, seu uso diz respeito ao encontro com Deus. Lembra dos ais que Jesus profere para os fariseus no Mateus 25? É disso que estamos falando, irmãos. É disso que estamos falando. Uma expectação terrível. Por isso que Jesus fala, ai de vós. Ai de vós que estão tendo contato com a palavra de Deus. Ai de vós, hipócritas. Ai de vós. Expectação terrível. O pecador não pode escapar, do julgamento de Deus, a menos que tenha sido perdoado por Cristo. Enfrentará um Deus irado naquele dia. E isso será apavorante. Eu não consigo descrever esse medo para os irmãos com propriedade. Porque o meu parâmetro de medo nem se compara com o que ver o Cordeiro de Deus no trono de ira. Apocalipse nos dá um insight, algum parâmetro sobre isso. Mas é imperfeito esse sentimento que eu possa descrever aqui. Então pense, amados. Pense sobre o que está sendo falado. Amados, o pessoal ajuda das mães aí, tá? Porque é um assunto tão sério aqui que não pode ter esse tipo de conduta aqui, tá?
Por que é terrível, amados? Peço perdão aos irmãos, porventura estejam acompanhando a pregação. Continua na segunda parte. E um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amados, isso é o que resta para os apóstatas, aqueles que receberam a mensagem genuína. Somente uma terrível expectativa de julgamento e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Uma decisão contra Cristo, tomada deliberadamente, somente pode resultar em julgamento. E julgamento não é meramente algo que acontece no fim dos tempos. As evidências já estão sendo reunidas, apresentadas ao júri, aqui, agora. Qual que é a frase, Zé? A forma como você vive determina a forma como você morre. Amados, as provas já estão sendo reunidas aqui. E isso é uma terrível expectativa. Eu quero refrescar a sua memória. No mesmo capítulo, no mesmo contexto, quando ele fala, amados, deixa eu achar aqui. A parte onde ele fala, verso 13. Olha só. Deste momento em diante, encontra-se à espera. Quem? Se você for ver, ele está falando de Jesus Cristo, tá? Anteriormente, que tira os pecados, um único sacrifício. E deste momento em diante, encontra-se à espera, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Está aí a expectativa. A expectação, o aguardo, terrível. Porque, como eu já disse aqui, irmãos, a obra santificadora de perfeição para os eleitos já foi concluída. Ele disse que por uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre. Quem? Os que estão sendo santificados. Isso está lá no verso 14 do capítulo 10. Aqui ele já está falando quem? Aqueles que pecam voluntariamente e deliberadamente. Olha o contraste. Uns aguardam a herança. Quem vive na santificação, sem a qual, diz esse mesmo autor, não verá Deus, sem a santificação, tá? Porém, aqueles que vivem deliberadamente no pecado, aguardam o que para eles? O quê? Terrível! Não esqueça da palavra terrível. Terrível juízo. Amados, as evidências já estão à mostra. O ardor de fogo, irmãos. É duas palavras juntas. Aqui, ardor de fogo. A primeira palavra ardor, ela vem de zelo. Sim, zelo. E zelo no grego é ciúmes. Ou seja, é um zelo punitivo. Por que isso vai acontecer? Isso que deveria despertar em nós temor. Amado, esteja certo de uma coisa. Você muda. Seu filho muda. Todos nós mudamos. Mas Deus, Ele não muda e Ele não negocia princípios. O que cantamos no Salmo 11, o Senhor que ama a justiça, Ele permanece sendo o mesmo Deus. E por isso que Ele tem um zelo por esse ardor de fogo, de punição. Por que Ele precisa punir? Porque Ele é justo. Ele não vai negociar consigo mesmo. Ele não vai entrar na conversa de Satanás que nem nós entramos. Ele vai executar o que Ele precisa executar. Ele vai realizar aquilo que Ele próprio precisa realizar. Porque se Ele não fizer, Ele deixa de ser justo. Ele não vai negociar princípios. Como misericórdia do meu pai. Meu pai brinca comigo, filho, eu vou morrer primeiro com você, pelo que tudo indica. Eu falei, não sei, né, pai? Mas quando eu morrer, eu vou ficar no caminho lá,
Eu fico esperando você passar, eu agarro no seu pé. Quando você entrar no céu, você leva eu agarrado no seu pé. Meu pai fala. Coitado dele. Como se, a ideia é como se Jesus estivesse aqui, né? A porta do céu ali, Jesus aqui conversando. Aí o povo passando lá e ele está... Ele é a porta das ovelhas. Cristo é a porta. E aqueles que negam a Ele não entrarão no reino dos céus. E esses que conhecem a mensagem clara e rejeitam mesmo assim, não resta mais sacrifícios. Os apóstatas, não resta mais sacrifícios. O veredito é terrível. Não somente o julgamento espera o pecador, que receberá o veredito, mas também a execução do veredito. O autor descreve vivamente a execução como fogo intenso, que consumirá todos aqueles que escolherem ser inimigos de Deus, voluntária, deliberadamente. Na verdade, ele ecoa as palavras da profecia de Isaías, lá em Isaías 26:11, que diz: o fogo reservado para os teus inimigos os consumirá. E cantamos isso agora no Salmo 11. Javé fará chover o quê? Fogo e enxofre. Opa, acho que o autor de Hebreus conhece esse salmo. É isso que está reservado para os ímpios. É isso que está reservado para aqueles que não creem em Cristo, que não adentram a porta das ovelhas ao aprisco. A palavra devorar aqui, amados, é literalmente devorar, arrancar pedaços, comer, consumir. Deus irá consumir essas pessoas com fogo. Fogo eterno. É isso que está escrito na palavra. Isso aqui não é destruição, mas é um consumir eternamente. E esse é um fogo zeloso. Não se esqueça disso. Que esse fogo consumidor é um fogo zeloso. Tá? Ardor de fogo. Ardor não é de arder, não, tá? O ardor aqui é de zelo. Um fogo zeloso. E se é zelo, o que é uma pessoa zelosa? Vamos lá, vamos elucidar. Eu tenho alguém que toca violão, que é um ministro aqui conosco, né, nessa área de música, e ele é zeloso. O que eu falo? Por que eu chego nessa concepção que ele é zeloso? Ele pega o violão, ele ilustra o violão, ele troca as cordas com uma certa periodicidade, ele cuida. Sempre tem a bateria reserva para ele ali. Uma pessoa zelosa. Só que estamos falando de um fogo consumidor de juízo. Deus é zeloso com isso. Esse é o Deus do Novo Testamento, irmãos. E é isso que aguarda essas pessoas que rejeitam Ele e rejeitam seu Filho Jesus Cristo. Verso 28. Vocês já estão habituados com o autor de Hebreus, sabem que as aplicações que ele faz é tudo citando, né, textos do Antigo Testamento. Só que são aplicações. Ele está citando do Antigo, mas com base na realidade atual da igreja. Ele diz no 28, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que ele está citando aqui? Números 15, verso 30. Veja. O que ele tem em mente? Textos como esse. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora. O que é uma atitude desafiadora, irmãos? É por falta de conhecimento? Atitude desafiadora? É o caso que nós estamos vendo aqui no texto. Tá? Atitude desafiadora. Seja natural da terra ou estrangeiro residente. Insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Não só esse, mas também Deuteronômio capítulo 13, versos 6 a 10. 4 versos. Se o seu próprio irmão
ou filho ou filha, ou mulher, que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo, vamos adorar outros deuses. O que é isso aqui? O que é isso aqui, irmãos? Apostasia, irmãos. Apostasia. Sei quem é Deus, sei quem é Yahvé, mas eu falo, vamos ali ver lá Iemanjá, vamos lá oferecer umas oferendas. Mas eu sei quem é Deus. É isso aqui que ele está falando, apostasia. Deuses que nem você nem os seus antepassados. Olha de novo a palavra aqui, ó. Por que eu bato na tecla? Para você começar a usar a sua razão. Usar a área que Deus te deu para que você entenda as Escrituras. Examine as Escrituras. Você precisa conhecer. O Evangelho está dentro desse conhecer. A nossa fé é uma fé racional, irmãos. Deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes, de um ao outro lado da terra. Não se deixe convencer. Está lembrado da aula da IBD? Liberdade de consciência? O que Martinho Lutero falou? Martinho Lutero, ele poderia ser um apóstata? Era só ele negar a fé que ele tinha. Era só ele negar. Apóstata. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem compaixão dele, e não proteja. Parece as palavras de João aqui já, nem ore por ele. Né? Você terá que... O que ele disse aqui? Peraí, só voltando aqui rapidinho. Não resta mais sacrifícios pelo pecado. Ou seja, já está morto. Já está morto. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí nós vamos lá em João, o que é? Os hereges, o que João fala lá, Felipe? Os hereges, os pastores hereges, o que João fala? Para nem acenar, nem cumprimentar eles. Por quê? Esse é o sentimento de Deus para aqueles que tentam desviar a gente da sã doutrina. Esse é o sentimento. O Deus é o mesmo que está falando aqui? É o mesmo. É o mesmo, irmãos. Estão entendendo a seriedade? Por que esse fogo consumidor é zeloso? Um ardor de fogo, amados, que irá consumir essas pessoas. Que ninguém pense que Deus lida de forma suave com seus inimigos. Você pergunta para as pessoas que não têm compromisso nenhum com Cristo, você acha que Deus, como é que vai ser a sua pós-morte? Você está pronto para enfrentar o tribunal de Deus? Aí a pessoa, não, Deus é bom. Já falaram isso para você? Chegaram aquele dia lá, ele me perdoa. Nunca matei ninguém, não roubei ninguém. Mas a questão não é essa, a questão é, você creu, você confiou no Filho dele que veio esse mundo? Ponto final. As pessoas acham que encontrarão misericórdia no dia do juízo, irmãos. Pense nisso. As pessoas acham que chegarão diante de Deus e Ele ainda estará de braços abertos para recebê-los. Isso acontece aqui agora. Qual é o tempo da salvação? Hoje. Hoje é o tempo da salvação. Amados, se alguém deliberadamente rejeitava a lei de Moisés na época do Antigo Testamento, essa pessoa era morta sem misericórdia. Vocês viram o texto aqui? Deus instruiu os israelitas a banir o pecado da apostasia. O autor baseia sua argumentação com a rígida tratativa do Antigo Testamento. Olha um autor do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo, aplicando textos como esses no Novo. E você acha que eu que sou severo? Acho que você não aguentava 10 minutos de pregação desse cara aqui. Ó. Você imagina esse cara, esse pastor pregando esse texto? Você imagina?
Alguém rejeitado. Aqui vem mais uma característica. Então vimos a característica. Pecado voluntário e deliberado, correto? Primeira característica. Recebeu instrução, conhecimento claro do Evangelho, teve contato claro com as Escrituras, tá? E agora vem mais uma característica. Essa pessoa rejeita. Rejeita. O que é esse rejeitar? Vem da palavra grega ateteu. O que significa? Agir em direção a qualquer coisa como se fosse anulado. E que coisa é essa? O Evangelho de Cristo. Portanto, privar uma lei de força por opiniões ou atos contrários a ela para transgredir. O que Satanás fez lá no Éden? Tirou o peso, torceu a palavra, anulou a consequência, certamente não morrerás. Opa! É esse tipo de conduta, rejeitar a palavra, é você fingir que ela não existe. Anular, agir como se fosse anulado aquilo. O verbo é particípio aoristo. E isso também é interessante. O aoristo no particípio ativo é como se estivesse dizendo eu anulo, eu rejeito. É uma condição sem característica de tempo, mas algo que a pessoa faz deliberadamente. Eu rejeito, eu anulo. O quê? A mensagem do Evangelho. Eu não quero. Eu rejeito. Eu anulo. Mais uma característica dessas pessoas, dos apóstatas. Está enxergando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É isso, irmãos. Eu sei, mas eu não quero, eu rejeito. É claro para mim, mas eu não quero. O diabo é melhor. O diabo é melhor. É isso. Isso que é apostasia e isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que acontecia? Morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Somente quando 2 ou 3 testemunhas verificassem que essa pessoa havia desprezado intencionalmente a Deus e rejeitado a lei de Moisés, é que esse ofensor seria morto. E no Novo Testamento, tem isso ainda? Opa, tem. Vocês já estão aprendendo aqui também na IBD pela manhã. Mateus capítulo 18. Vá até ele e o exorte. Não funcionou? Testemunha. Não funcionou? Igreja. Não funcionou? O que o próprio Cristo fala? Considere-o como gentil ou pagão. Apóstata. Está no nosso meio, mas não quer viver conforme os preceitos das Escrituras. Tem que fazer o que com essa pessoa? Tentar todas as medidas para trazê-lo ao arrependimento. Se não der certo, e essa decisão da igreja, segundo Cristo Jesus, o que ligamos aqui na terra, é ligado lá no céu. Ou seja, se declaramos aqui pagão, no céu é o quê? Pagão. Apóstata. Amados, é justamente isso que o autor está trabalhando com essa igreja. Verso 29. Teremos mais 3 características aqui no verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar, mais uma característica, o Filho de Deus, vamos ver o que é esse pisar, e tiver por profano o sangue do pacto, vamos ver o que é esse profano, e com o que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça, vamos ver o que é esse ultrajar. Espero que o irmão esteja anotando. Depois tem um vídeo também que você pode ver. Mas, irmão, aqui estão sendo dadas características daqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Aqui está a definição de quem são essas pessoas que não resta mais sacrifício e que é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Aqui estão as características. Verso 29. Então, amados, se na lei de Moisés morria sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, aí no verso 29 ele fala, atual,
de quanto maior castigo cuidai vós. Será julgado merecedor aquele que pisar. Mais uma vez o autor emprega o artifício do contraste. Ele coloca o tempo da antiga aliança, estão vendo isso? Período de Moisés, contra o da nova. Aí eu pergunto aos irmãos, isso da apostasia mudou do antigo para o novo? Nem um pouco. Porque é algo moral da parte de Deus. Envolve a adoração, a servidão ao único Deus verdadeiro. E é o primeiro mandamento que estamos trabalhando aqui. Ele compara a penalidade da morte física com a sentença muito mais severa, a morte espiritual. E mostra a diferença entre rejeitar a lei de Moisés e desprezar o Filho de Deus e o Espírito de Deus. Ele pede ao leitor para refletir sobre essa diferença. Amados, esse pronome no início, de quanto, né, que não é uma conjunção, tá? É um pronome de quanto. Significa quão grande, quanto mais, de quão mais severa são aqueles que vivem no pacto da graça. Na nova aliança. Amados, rejeitar o evangelho hoje, não viver os preceitos de Cristo hoje, é muito mais grave do que na época de Moisés. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus pisou nessa terra para anunciar a mensagem da salvação. Não só isso, ele morreu aqui pelos homens. Para o camarada chega a falar, tô nem aí para Cristo, pode falar o quanto você quiser, vou para a igreja, assisto os cultos, mas não quero nada com esse Jesus. Quanto mais agora será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Essa palavra pisar é um verbo, participo aoristo ativo. E como nós vimos no anterior, na palavra rejeitar, como eu rejeito, eu anulo a lei, aqui tem a mesma aplicação, que é eu piso, eu maltrato, eu piso. E veja que interessante. Significa pisar sobre, pisotear, desprezar, tratar com negligência insultante. Insultante. É o que significa esse pisar. Mais uma característica do apóstata, a quem não resta sacrifício mais. Amados, note que o autor novamente emprega o Filho de Deus. Ele direciona, ele coloca o Filho de Deus. E ninguém pode ser comparado a este Filho, pois ele excede a todos. E o próprio autor já comparou ele com anjos, estão lembrados? Com Moisés, com Arão, com Melquisedeque. E ele falou que ele é superior a todos esses. O que o pecador faz diante dessa mensagem? Ele calca sobre os pés este Filho de Deus. Calcar alguma coisa sobre os pés, que é o termo aqui pisar, é o que fazemos como nos livramos de um inseto que nos incomoda. É o que as pessoas fazem com Cristo. Se livram dele como se fosse um mosquito e pisam nele. Assim o pecador, de modo figurado, toma o exaltado Filho de Deus, aquele mesmo de Colossenses 1,16, ao qual todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. As pessoas pegam esse Deus exaltado, sublime, o Logos, e pisa nele. Intencionalmente. Será julgado merecedor desse juízo terrível esses que pisam no Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do pacto com o que foi santificado. Sim, o mesmo sangue que nos liberta, nos libertou deste mundo. O sangue que celebramos como pacto, como a marca da nova aliança.
em todas as ceias. Essas pessoas profanam. O que é profanar, irmãos? Vem do grego koinos. É um adjetivo essa palavra. Significa o quê? Tratar como algo comum. Tratar o sangue do pacto, que santifica, o alto preço ao qual fomos comprados, tratar como algo comum. Como algo ordinário. Você fala do sangue sem relevância. Profano. Por exemplo, como os judeus se referiam aos samaritanos. Quando se falava de samaritanos, é a mesma coisa que chamar de prostituta. Profano. Ah, aquele lá, irrelevante. Aquele lá é mais um da gentalha. Esses que não têm mais esperança em arrependimento tratam Cristo assim, o sangue do pacto, desta forma. A segunda parte é ainda mais importante, porque se refere ao significado, o propósito da nova aliança, ou seja, o sangue de Cristo, vertido. Jesus inaugurou essa aliança com o seu sangue para purificar o seu povo e santificá-lo. Jesus derramou seu precioso sangue e pagou o supremo sacrifício. Mas este sangue derramado nada significa para o pecador rebelde. Ele considera o sangue de Jesus como o sangue de qualquer outro ser humano. Perguntei para o meu amigo esses dias não, faz um tempo já. Você crê em Deus? Não creio, eu creio que existe uma força maior. Você crê em Jesus Cristo, seu único filho enviado a este mundo? Ah, então. Eu até acredito que ele veio aqui como homem, mas não acredito que ele seja Deus. Rejeita, irmão. Rejeita. Ele considera o sangue de Jesus como o sangue de qualquer outro ser humano. Como os judeus. Como os judeus fizeram. Que o sangue dele caia sobre nós. Porque eles consideravam o sangue como qualquer outro sangue. E a morte de Jesus como a qualquer outra morte. Algo ordinário. Ele considera Jesus como sendo um simples homem, cuja morte não tem importância e cuja obra redentora não tem valor algum. Esses são os que rejeitam. É sobre esse grupo de pessoas. Isso é profanar o sangue do pacto. Amados, o autor contrasta o pecador desafiador dentro da comunidade israelita com um cristão que abandonou a igreja. Abandonar a igreja é o quê, então? Qual é a mensagem quando você abandona a igreja? A igreja foi comprada com o quê? Conforme Atos, capítulo 28. Com sangue. Oh, o sangue. Aí a pessoa abandona a igreja e está falando o quê? O que ela está fazendo? Ah, não vou para a igreja mais. O que ela está fazendo? Tratando o sangue de Cristo como o quê? É possível, então, o eleito de Deus ficar longe da igreja? Impossível. Impossível. Por quê? Porque o eleito de Deus nunca vai profanar o sangue de Cristo. O sangue de Cristo para um eleito é tudo para ele. É o que o santificou. É a base para ele ser lavado e purificado. E por último, amados, e ultrajar ao Espírito da graça. A palavra ultrajar, então, que tem que ser trabalhada. O que significa ultrajar? Também é um verbo, participo aoristo ativo. Ou seja, uma condição. É o insulto, apesar de. É um insulto esse ultrajar. Insultar o Espírito da graça. A terceira cláusula, amados, neste verso, na descrição do pecado imperdoável, se refere ao insulto ao Espírito da graça. Está vendo porque é o pecado contra o Espírito Santo? Está aqui, ó. O pecador intencionalmente insulta a pessoa do Espírito Santo. Em sua conduta, o pecador assinala o forte contraste entre insultos proferidos contra o Espírito Santo e a graça concedida pelo Espírito Santo. O Espírito é a fonte da graça, irmãos.
Insultar a terceira pessoa da Trindade é o auge do pecado que não pode ser perdoado. Aquele que aplica a obra redentiva nos tornando parecidos com Cristo. Coloca essa obra do Espírito pelos pecados deliberados, a vida dessa pessoa, se tornando assemelhantes a quem? Aos demônios. Isso é ou não é um insulto? A pessoa fala, você conhece Cristo? Conheço, mas como que você vive? Eu vivo dessa forma. Deliberadamente rejeitando, insultando o Espírito. Deliberadamente. Nós insultamos, muitas das vezes, nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos. Mas nos arrependemos, irmãos. Não é a nossa vontade. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, também muitos crentes fazem isso. Entristecer, mas não profanar. Porque quando falamos da terceira pessoa da Trindade, nós sabemos da sua importância. Nós sabemos que é o Deus verdadeiro. E jamais passa na nossa cabeça ultrajar, profanar, pisar. Não passa, irmãos, não queremos isso. Essas pessoas fazem isso com vontade e porque querem. Aí você fala, para de fazer isso. Eu quero. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço. Verso 30. Pois conhecemos aquele que disse. O autor se inclui de novo. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O que ele está citando aqui? Deuteronômio 32, versos 35 e 36. Isso aqui é uma canção, é um cântico de Moisés. Tá? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. E o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Tá? Olha lá. Quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ou seja, minha é a vingança, eu retribuirei. Ele pegou só partes da canção de Moisés, porque o povo judeu certamente habituado com isso. E a segunda parte, no verso 36, o Senhor julgará o seu povo. Quando ele diz isso, amados, minha é a vingança, eu retribuirei. Compreensivelmente, os crentes se entristecem quando ouvem ou veem a conduta de alguém que deixa a comunidade cristã, rejeitando desdenhosamente o Filho de Deus e insultando o Espírito Santo. E, amados, é incrível, é incrível. A pessoa chega, ela faz isso, ela abandona a igreja, ela apostata, ela vira as costas para a igreja, aí chega depois com a cara lavada e diz o seguinte, o senhor nem foi atrás de mim? Eu tenho que ir atrás de você? Eu? O sangue de Cristo comprou isso aqui para nós. Você vira as costas para o sangue de Cristo. Você pisoteia nele e você quer que eu vá atrás de você? Meu irmão, que conceito que você tem sobre a igreja? Qual é a importância disso? Do sangue que purificou e comprou isso? Amados, o autor de Hebreus toma as palavras de Moisés. É minha a vingança, eu retribuirei. Esse cântico de Moisés era muito bem conhecido dos leitores, irmãos, porque era cantado nos serviços de adoração. Como nós salmodiamos aqui, os judeus cantavam esse cântico. A segunda citação também vem do cântico e também pode ser encontrado no livro de Salmos 135, verso 14. O Senhor julgará o seu povo. A intenção é enfatizar que o julgamento é inevitável. Em outro lugar, o escritor fala do julgamento vindouro, no capítulo 9, verso 27, no capítulo 10 também, 27. E o apresenta na forma de uma verdade aceita. Ou seja, irmãos, é inevitável que o julgamento ocorrerá. Deus julgará seu povo. Ninguém
escapa do seu julgamento. Aqueles cuja fé está enraizada em Jesus Cristo encontram um Deus de graça e de misericórdia. Os seus pecados foram totalmente perdoados por causa de um único sacrifício, do Filho unigênito na cruz. E eles ouvirão o veredito naquele grande dia: absolvido. Os que creem, os que amam a Cristo, os que vivem segundo esta graça, sendo santificados. Mas aqueles que desprezam a obra do Filho unigênito do Pai e arrogantemente desprezam o Espírito Santo, enfrentarão a ira infinita de Deus. Amados, a ira de Deus, ela está em pé de igualdade com o seu amor. Em que sentido, pastor? É infinita. Assim como ele é a fonte de amor, ele é a fonte de toda alegria, ele também é a fonte de toda ira. O inferno será o despejar da ira de Deus. Qual o limite, pastor? Infinito. Por isso que será fogo consumidor. E as últimas palavras do autor, no verso 31, né? Que ele continua depois. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda. Eu não tenho dúvida, quando estudo a doutrina do inferno, de que o inferno será um lugar onde tem níveis e locais. Assim como o céu será um local, correto? A eternidade é um local físico com Cristo. Nós teremos um corpo físico. O inferno não será diferente. Temos a parábola, né, do rico e Lázaro. Mas o próprio Cristo diz que uns receberão poucos açoites e outros muitos açoites. Sabe onde estarão os crentes nominais? Sabe onde estarão aqueles que ouvem a palavra domingo após domingo, quarta após quarta, e estão dentro dessa apostasia aqui? Nos locais mais profundos do inferno. No fogo mais ardente. Porque rejeitaram a mensagem clara. Falamos que os índios também serão condenados, correto? Pela revelação geral. Ele terá uma pena mais branda do que a sua. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Quando o pecador se arrepende do seu pecado, irmãos, se aproxima do trono de Deus e clama por misericórdia, então Deus ouve e Deus responde. Mas isto no Filho. No Filho. Vocês perceberam aqui que tudo envolve o sangue de Cristo, envolve o sacrifício de Cristo. Tudo é nele. Amados, cair nas mãos de Deus é algo terrível, irmãos. Mas que caiamos nas mãos de Deus porque sua misericórdia é grande. Não fique esperando amanhã, mais tarde eu vou atrás de Deus, eu vou frequentar. Não faça isso. O pecador que quebra a lei de Deus propositadamente para ofender a Deus, passou do estágio de arrependimento. Ele cai nas mãos do Deus vivo. Não é como as pessoas que vivem na cegueira, irmãos, que não sabem. Estamos falando de pessoas que já foi apresentado o caminho e que sabem claramente que aquilo é errado. Essa confrontação, amados, é indescritível. O escritor de Hebreus afirma que isso é horrível. O escritor de Hebreus aqui, irmão, está falando que isso é horrível. Conclusão. Essas são as aterrorizantes consequências de viver uma vida de pecado intencional. E em Hebreus lemos que cada crente tem a responsabilidade de buscar o bem espiritual seu e dos seus irmãos. O amor. Incentivar as boas obras. Para quê? Para que não aconteça isso, irmãos. Podemos chamar isso de responsabilidade corporativa.
Olha como Deus ele providencia os meios para nos manter, irmãos. Somos salvos, sim, em Cristo. Mas o grande dia já chegou? Então, amados, até que chegue, nós temos que viver debaixo dos meios. Pare de pensar que as coisas é por osmose. Tem dúvida bíblica? Existe um pastor para te aconselhar. Está precisando confessar? Tem irmãos na igreja porque você use isso para orar com você. Aí pensa, Deus vai fazer tudo. Não, ele já fez realmente, mas ele instituiu os meios. É a mesma coisa. Eu vou aprender um dia como? Sem frequentar a escola? Sem ler um bom livro? Sem exercitar a sua mente? A Bíblia nos deixa responsabilidades individuais e corporativas para com os nossos irmãos. Para que esse meio seja eficaz, para que haja desenvolvimento do corpo. Negligenciar isso é negligenciar o próprio sangue de Cristo. E os pastores, amados, podem se referir ao fogo do inferno em seus sermões, pois essa advertência também diz respeito à mensagem completa da revelação de Deus. Então, amados, último ponto para encerrar. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é duvidar da sua salvação. Que muitos pensam que é isso, né? Eu não sei se eu sou salvo. Estou blasfemando. Pronto, o fogo do inferno não é isso. Ficou claro no texto o que é a blasfêmia. O que é realmente isso? Um crente pode sofrer de falta de certeza quanto à salvação, temendo que tenha cometido pecado contra o Espírito Santo. Mas o pecado imperdoável não pode ser atribuído a uma pessoa que duvida de sua salvação. Somente a pessoa que demonstra um ódio aberto e deliberado contra Deus. Contra a divina revelação, a palavra, e contra a obra da salvação de Cristo, é quem cometeu esse pecado. Assim como aqueles fariseus que viram o próprio Cristo efetuando milagres, era indubitável que era ele, e eles falaram o quê? É o Beelzebul. Por inveja, por ódio deliberado, queriam matá-lo. Tanto que Cristo fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês também creriam em mim. Mas vocês são filhos do diabo. Olha o evangelho aí. Capítulo 8 de João. Que Deus fortaleça a sua igreja, a nossa fé. Que dê maturidade para os irmãos discernir o que é bíblico, o que não é. Muitas pessoas ficam nesse fantasma da blasfêmia contra o Espírito Santo que realmente deve ser temido. Mas ele deve ser colocado dentro da onde que a Bíblia define ele. E como define. E aqui está aí o texto, para você definir o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É só você gravar na sua Bíblia. Pisar, que mais? Profanar o sangue, que mais? Rejeitar, que mais? Viver deliberadamente no pecado e querendo ficar no pecado e sabendo, ter recebido o ensino claro do Evangelho. Então, certamente são os apóstatas. Que Deus abençoe os irmãos e que o irmão continue na sua busca, continue na sua luta individual na sua casa e faça uso dos meios. Se aconselhe, converse sobre a palavra, pergunte, fale com seus irmãos, ore com seus irmãos, incentive, faça uso dos meios. Não pense que calado, com a boca fechada e agindo conforme os seus conceitos, você vai ser desenvolvido e edificado na fé, irmão. Não vai. Um dia Deus vai agir? Não vai. Não vai. Porque ele deixou claro que os meios devem ser utilizados. Oração é um, palavra é outro. Comunhão na igreja é outro. Palavra na igreja também. Essa troca entre os irmãos também. Então precisamos se adequar ao que a Escritura diz, amados. Deus abençoe a todos nós. Amém? Vamos orar? Reflita sobre esse texto no resto da semana. Tá? Converse sobre ele. Que é um texto que deve, não só esse, mas todos os outros, deve ter a nossa atenção. Tá bom? Oremos.